função executiva, praxia. Então, são todas as habilidades intelectuais, motoras, de raciocínio que um ser humano pode ter, certo? Lembrando que existe mais de 150 demências no mundo. 60% é a demência senil tipo Alzheimer. E na aula passada a gente aprendeu que o diagnóstico é eminentemente clínico, seguindo os conselhos, o protocolo do NIDS-ADR-DA e do DSM-4 e 5, certo? Então, esse foi um breve resumo da aula passada, lembrando que o rastreio clínico é uma boa anamnese, um bom exame clínico, certo? E os testes de rastreio, a gente falou do Mini-Mental, falamos do MoCA, né? Por cima falamos da bateria breve, do IQ-Code e assim por diante. Pode passar, Romerito. Pode passar, essa foi o slide da aula passada. Pode passar, passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. É até onde tem uma foto de Aloha. Pode passar. Foto de quê, professora? Desculpa, não entendi. De Alzheimer, do médico cientista que descobriu a patologia. Esse, volta. Pronto, a nossa aula de hoje é uma continuidade, certo? E a gente vai falar muito sobre a doença senil tipo Alzheimer, porque ela é o carro-chefe. É baseado nela que a gente trata as outras demências, né? É interessante a gente lembrar que existe mais de 150 demências no mundo, que 60% é Alzheimer, e existem as demências primárias e as secundárias. Demência primária, Wenderson, são as demências que nascem no cérebro. Rodrigo, uma demência secundária é uma demência secundária a traumatismo craniano, a AVCs múltiplos, o AVC único estratégico. Secundária a um hipotireoidismo, a uma hipoavitaminose de B12, a um HIV, a uma neurosífilis, a um hematoma subdural. Secundária a múltiplas pancadas do jogador de futebol que cabeceia demais, do lutador de boxe, né? Da hipertensão craniana, da hidrocefalia de pressão normal, do aneurisma que foi roto, de um tumor, ou seja, secundária a alguma coisa. A demência isolada, mais comum do mundo, é a demência senil tipo Alzheimer, depois a demência vascular, depois a demência de Lewy, certo? Hoje a gente vai falar, discutir a demência senil tipo Alzheimer, que é a mais comum no mundo, como já falei, e no final vamos trazer alguns dados, não é para vocês saberem diagnosticar outras demências, mas é para vocês verem o que não tem cara de Alzheimer. A descrição da doença foi feita por Aloha Alzheimer, um franco-alemão, que essa foto ali aqui embaixo é exatamente a foto do primeiro paciente, no qual, né, ele suspeitou de uma síndrome demencial. Era uma pessoa totalmente rígida, que na vida idosa começou a neurodegenerar e perder todas as faculdades mentais, de ficar... Você pode olhar essa foto, é um olhar longe, distante, uma apatia, a gente não sabe nem se é tristeza, se é angústia, é um olhar distante, perdido, como se as lembranças e o raciocínio tivessem sido apagados, né? Sinônimos, e temos vários sinônimos, né? Doença de Alzheimer, doença senil tipo Alzheimer, demência senil. Lembrando que não é normal do envelhecimento, mas é mais comum no envelhecimento do que nos jovens. Existe o Alzheimer pré-senil, que é abaixo dos 60, mas é muito raro. Lembremos que o Aloha Alzheimer pegou esse paciente e disse, ele não está enlouquecendo, ele está com algo a mais, não é só loucura, né? E anos depois, o substrato, né, neuroanatômico foi encontrado por outros pesquisadores. Pode passar, Romerito.
Tenta abrir esse vídeo. Não sei se a gente consegue. Conseguiu, Romerito? Tá abrindo não, professora, só um minutinho. Se não abrir, Romerito, eu mando, mas é um vídeo simples. É só porque eu ia mostrar para vocês estudarem em casa. Eu vou mandar para a Gabi e mandar para vocês. São 2 vídeos interessantes. Na verdade, ou são 2 vídeos ou são 5 vídeos separados. Existe uma das maiores autoridades brasileiras em memórias, chama-se Paulo Bertolucci, da Unifesp. Da USP tem doutor Ricardo Nitrini, doutora Sônia Bruck, que foi minha chefe, e doutora Lilian e doutora Regina. Então, o doutor Paulo Bertolucci fez uns vídeos interessantes de aplicação de testes, aí eu vou mandar para vocês, tá certo? Então, quando a gente fala de doença de Alzheimer, eu queria escutar vocês primeiramente. Deixa eu ver os nomes que eu estou vendo. Hoje eu estou vendo menos nomes ainda, Romerito. Eu estou vendo só o Romerito e o Wenderson. Eita, vocês vão ficar hoje na minha mira, ó. Wenderson, o que é que você acha, sabendo que o Alzheimer é uma demência de origem primária, o que é que você acha que causa o Alzheimer? Se eu não me engano, professora, é a massa encefálica, né? Progressiva, destruição de neurônio. Eu não escutei. É o que? Encefálico progressivo? Destruição de neurônio, né? Destruição de neurônio. Mas por que ele se destrói, Wenderson? Aí, não estou lembrado no momento, eu não me lembro bem, mas tem uns processozinhos que eles se autodegradam. Ô, Wenderson, rapaz, vou passar para Romerito, né? Não, Wenderson. Ô, professora, faz isso comigo não, que eu tô com 2 computadores aqui para dar conta. Bichinho, tá vendo? Café com leite hoje, Romerito. É que eu não estou vendo todo mundo. Tem alguém que gostaria de falar? Gabi? Alguém gostaria de falar? O que é que acha? Não estou pedindo para acertar, não. Se acertar, ótimo, mas o que é que vocês acham? Só para a gente interagir melhor e não esquecer. Então, eu vou comentar com vocês, certo? É bem interessante. De fato, a gente não sabe muita coisa sobre Alzheimer, não, gente. Eu vou contar uma história bem interessante a vocês. Prestem bastante atenção, certo? Vocês sabiam que no cérebro existe uma proteína chamada proteína tau? Todo mundo sabe? Sabe, Romerito? Sinceramente, eu não lembro, professora. Certo. Vocês conhecem agora eu vou conseguir ver o nome de todo mundo. Antônio, você conhece a proteína, já ouviu falar na proteína tau? Já, professora. Também tem a beta-amiloide, né, que é... Isso, tu lembra alguma coisa delas, Antônio? Eu lembro que é o acúmulo em alguma área específica do cérebro, mas não lembro qual. Certo, muito bem. Matheus, tu lembra alguma coisa de beta-amiloide ou proteína tau? Não lembro, professora. Eu vou explicar algumas coisas. Vou pedir para Antônio. Antônio, presta bem atenção e tu vai me dizer se eu fui claro ou não, tá bom? Então, é normal a proteína tau no cérebro, certo? É normal a proteína beta-amiloide no cérebro. Então, é interessante eu entender onde elas estão e como funcionam. A proteína beta-amiloide, imagine que o local que vocês estão agora, uma sala, um quarto, que tem 4 paredes. Cada quina, cada ângulo dessa parede fosse uma proteína beta-amiloide, certo? Com o tempo celular programado, essas proteínas são clivadas por uma secretase. É a alfa-secretase. A alfa-secretase, ela vai até a beta-amiloide e fragmenta ela em 2 fragmentos iguais, 2 isômeros, certo? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta igual, pronto, para ser mais claro.
Então, a beta-amiloide, ela, com tempo de validade já programado, ela é quebrada pela alfa-secretase em 2 isômeros que se diluem no líquor e são diluídos, saem no líquor, saem na urina. Certo? Certo. Claro até aí. Ninguém sabe por que, Antônio, a alfa-secretase para de funcionar. O organismo tem um tempo para desfazer essa proteína beta-amiloide numa morte celular programada e reconstruir as células com outras beta-amiloides. Então, o que é que acontece? O organismo, não tendo alfa-secretase, semelhante a outros processos, Antônio. Na ausência da insulina, na cetoacidose diabética, o glucagon vem fazer as vezes da insulina. Vem fazer uma glicogenólise e uma gliconeogênese. O corpo é assim, não resolveu com o que tem, ele faz gambiarras. Então, o organismo manda 2 outras secretases, a beta-secretase e a gama-secretase, fragmentando a beta-amiloide, Antônio, em fragmentos diferentes, não solúveis. O nosso cérebro tem várias ondas. Imagine que o nosso cérebro é um grande oceano de fluxos licóricos com correntes marinhas diferentes. Aquelas proteínas que não foram solúveis é como se fosse o rio Tietê cheio de lixo, o lixo boia e vai para um local de maior correnteza. Nisso, numa unidireção, a maioria das proteínas beta-amiloides que não foram solúveis se acumulam em bolsões, fazendo um bolsão de lixo, formando os emaranhados neurofibrilares. É um obstáculo anatômico, é um obstáculo mecânico. Então, o fluxo elétrico de raciocínio não passa. Antônio, é como se fosse o Epitácio Pessoa. A informação tem que sair do centro da cidade, do rio Sanhauá, à praia de Tambaú. A Epitácio Pessoa interditada, a informação não acontece. É assim que estruturalmente a beta-amiloide faz com que, acumulada, o raciocínio seja prejudicado, porque ela bloqueia mecanicamente o fluxo elétrico. Foi claro, Antônio? Foi, professora. Deixa eu só tirar uma dúvida. É o fluxo no neurônio ou em alguma área do cérebro? O fluxo no neurônio, porque na verdade seria, imagine que seria uma passagem de bastão, certo? O amaranhado neurofibrilar, ela fica numa região, porque ela não se acumula dentro do neurônio. Ela se acumula naquele rio que banha o tecido cerebral, ela se acumula em líquor e termina fazendo bolsões, impregnando e arrodeando e perto dos neurônios. Entendeu? Sim, sim. A outra explicação da proteína tal, a proteína tal ela é fantástica. Vamos imaginar que eu sou um neurônio, Antônio é outro, e entre nós, Antônio, existe um espaço virtual chamado sinapse, certo? Eu sou um neurônio neuroadrenérgico e dopaminérgico. Eu fabrico dopamina e noradrenalina. E quero mandar para Antônio essas substâncias, certo? Antônio, se eu mandar para você isoladamente noradrenalina e mandar isoladamente dopamina, você vai receber essas substâncias isoladamente. Mas se no mesmo canal eu mandar noradrenalina misturado com dopamina, o que terei, Antônio? Eu terei dopamina, noradrenalina ou uma terceira substância? Como é, professor? Antônio, assim, imagino que eu sou um neurônio e você é outro, certo? Certo. Existe entre nós um espaço virtual chamado sinapse,
certo? Certo. Eu sou produtora de noradrenalina e dopamina e eu vou mandar essa substância para você, certo? Certo. Eu tenho no meu axônio um tubo único. Se eu mandar para você misturado, na mesma hora, dopamina e noradrenalina, você, Antônio, vai receber noradrenalina, dopamina ou uma terceira substância? Professor, até onde eu sei, elas não fazem nenhuma síntese, não, assim, de formar outra substância, não. Mas eu posso estar errado, né? Eu não sei, não. É porque quando eu falo nesse sentido, porque as substâncias, quando se misturam, existe o risco delas interagirem. Quando eu lanço num tubo único, elas podem se misturar. É como se eu mandasse para você leite e Toddy separadamente. Se eu mandar leite com Toddy, eu vou mandar uma terceira substância. Você entendeu? Então, sabe o que é que o organismo faz, Antônio? Ele pega a proteína tal. Uma vai se unindo à outra, como esferas, vão se unindo uma à outra e formando. Vocês lembram daqueles telefones antigos que o fio parece um rabinho de porco? Sim. O organismo faz com a proteína tal, que é uma esfera, faz um somatório de proteína tal, formando um tubo em espiral. Dentro de um tubo corre noradrenalina, dentro de outro tubo corre dopamina, dentro de outro tubo corre acetilcolina. Isto é, as substâncias não se misturam. Ninguém sabe por que também, Antônio, até hoje ninguém sabe por que a proteína tal começa a ser fosforilada. O que é fosforilação? Ela começa a ficar adocicada, ela começa a ficar adesiva. Então, as esferas, né, começam a grudar uma na outra. No lugar de formar um tubo em espiral, forma uma bola única, perdendo função como tubo. E assim, as substâncias se misturando e não conseguindo chegar até a sinapse. Então, tanto a proteína beta-amiloide, na explicação que eu dei, como a proteína tal, provocando a não eficácia na distribuição de substância, são elas as causas principais, primárias, do bloqueio do raciocínio, do fluxo elétrico e de raciocínio no cérebro de um paciente demenciado. Mas é interessante, Antônio, citar para você que até hoje as medicações que tratam demência, nenhuma contemplam o que eu falei. Nem contemplam a proteína beta-amiloide, no sentido de uma invenção de uma nova alfa-secretase, numa ativação de alfa-secretase, de uma maneira de tornar solúvel o produto da degradação da beta-amiloide, nada a respeito da melhoria da não fosforilação da proteína tal. Então, hoje, nada trata isso no momento. O tratamento que vai ser citado lá na frente, ele é em cima das substâncias na sinapse, tentando facilitar o fluxo nervoso. Fui clara, Antônio? Certo, professora. Preciso dar uma estudadinha, mas está em ordem. Deu para entender direitinho, Antônio? Revisando depois eu vou ficar craque. Não, mas a gente vai revisar durante a aula inteira, viu? Quero que você saia sabendo disso tudo, tá bom? Uma coisa interessante. Então, pode passar o próximo slide, Numerito. Então, quando a gente fala no índice ADRDA, é ele que norteia no mundo a classificação dos pacientes com demência. Então, a doença de Alzheimer tem apenas 2 décadas com tratamento mais eficaz. Isso que foi lançado no Lancet são os critérios pelo índice ADRDA, que diz: a demência de Alzheimer é algo progressivo, então não tem demência de Alzheimer aguda, viu, Rodrigo?
A demência de Alzheimer compromete cognição, Antônio. E, de modo especial, toda a demência compromete cognição. Mas o detalhe é, eu defino as demências, as diferentes demências, porque cada uma altera um segmento da cognição de maneira particular. Por exemplo, a demência de Alzheimer, ela compromete no início de tudo a memória. Então, é memória mais outro item da cognição. Então, o critério diagnóstico é progressivo, insidioso, compromete memória mais gnosia, memória mais atenção, memória mais praxia, memória mais função executiva. Lembrando, Antônio, que só existe demência no mundo com disfunção. É aquela história que eu contei na aula passada. Eu, Manuela, médica, professora, mãe de 2 princesas e esposa de Léo. Então, Manuela demenciada, bombardeada de doença de memória, bombardeada pelos emaranhados neurofibrilares, bombardeada pela ineficácia, né, de substâncias em sinapse. Eu desaprendo a dar aula, eu desaprendo a ser médica, desaprendo a habilidade de mexer em cartão, em internet, mas internet eu já não sou muito boa. A capacidade de organizar, de cozinhar. Começo a perder horário de emprego, começo a me perder em casa, começo a não saber o nome das pessoas, começo a fazer cocô e xixi na roupa, começo a me engasgar, fico mais limitada ao leito com poucas funções. Percebeu o rumerito que é o caminho de volta? Né? Então, a demência senil tipo Alzheimer começa com memória comprometida. Antônio acabou de me dizer o nome dele, daqui a 1 minuto eu digo, qual é esse nome mesmo, querido? Por isso que a memória recente é comprometida, Antônio, porque a doença começa no hipocampo. O hipocampo doente, ele não consegue reter uma memória, uma informação por mais de 2 minutos. Como assim? Seu nome é como? Antônio. Ah, Antônio, que bom. Qual é seu nome mesmo? Por isso que as pessoas ficam repetitivas, porque acham que não contaram para ti essa história, Antônio. Conta várias vezes, porque daqui a 2 minutos eu estou esquecida. Mas eu lembro de quando eu era criança, subindo num pé de manga para chupar manga e espada. Lembrando que o cérebro que guarda o que é básico, a atividade básica de vida diária, que é fazer cocô e xixi em qualquer lugar, que é comer qualquer coisa, que é fazer a transferência de um lugar para outro, que é ter o autocuidado, isso é básico para qualquer cultura, qualquer língua, qualquer escolaridade, né? Não tendo nenhuma doença de base. Isso é guardado no cérebro mais robusto, mas também mais grosseirão. Já o que é a habilidade instrumental adquirida, como a habilidade de mexer, de enviar um Pix, uma habilidade de dar uma aula, de participar de uma banca, de fazer um doce sofisticado, isso é mais sofisticado, é guardado num cérebro mais cheio de conexões, mas também mais frágil. É como se eu pegasse uma televisão antiga e uma televisão de LED, jogar as duas, quem quebra a primeira é de LED. Então, ele é mais vulnerável. Esse ataque, Antônio, acontece anarquicamente pelo cérebro, mas quem sofre mais é a parte instrumental, porque é muito mais vulnerável, certo? E é interessante lembrar que desde 2005 sabe-se que o neurônio é algo que se recicla, que se regenera. Então, Antônio, eu lhe pergunto, hoje eu estou apertando Antônio. Antônio, eu sou sua irmã, certo? Foi detectado pelo PET scan que eu tenho milhares e milhares de emaranhados neurofibrilares no meu cérebro. E você também. Antônio, nós iremos sim ou não ter demência? Depende. Depende do quê, Antônio? Escolaridade, fatores de risco, grau de instrução, já falei, né? Isso. Enfim, tem várias coisas, professora.
O que é que isso influencia, Antônio? Por exemplo, você é pós-graduado e eu sou agricultora. Uma agricultora, porque na verdade você pode ser pós-graduado meio gambiarra, mas assim, você é um pós-graduado de fato, e eu sou uma agricultora que não desenvolve muito meu cérebro, que eu também não tenho muita sabedoria. Por que você foi protegido pela escolaridade? Por que você foi protegido com todos os afazeres mentais? Porque eu vou dizer na lógica, professora. Eu acho que durante a vida eu acabei criando mais redes neuronais do que a senhora, né? Isso mesmo. É como, Antônio, eu tenho uma lesão, eu tenho uma cratera na epitáxia pessoa, um meteoro, mas eu fiz uma neuroplasticidade que eu criei uma beira-rio e cheguei na praia, Antônio. Então, acontece o raciocínio que eu desviei, e quem comprovou isso foi um estudo fantástico europeu, que trabalhou com algumas freiras, umas sintomáticas, um com diagnóstico clínico de demência de Alzheimer, uma turminha que tinha risco e outra turminha que estava sem doença. Todas doaram o cérebro para estudo para o Banco de Cérebro Europeu e foi visto que, surpreendentemente, que as freiras que têm uma vida muito semelhante, o ritual, as freiras que tinham demência de Alzheimer tinham realmente lesões significativas no cérebro, vários emaranhados neurofibrilares. As freiras de alteração moderada não é regular, mas o que surpreendeu, Antônio, foram as freiras assintomáticas, as freiras que não tinham nenhum diagnóstico de demência, também estarem bombardeadas com emaranhados neurofibrilares. Isso foi surpreendente, isso caiu na teoria que Antônio levantou agora. É neuroplasticidade, a história da reserva neurológica. Então, a gente pensa muito em previdência privada, em poupanças, e pensa muito pouco em reserva neurológica, reserva orgânica, porque envelhecer é atravessar um deserto, é depletar reserva. Se eu tenho 100 de reserva, eu tenho 50. Mas se eu tenho 70 e depleto 50, eu tenho 20. Então, precisamos fazer reserva. Próximo, Romerito. Então, o índice ADR-DA, ele classifica a demência de Alzheimer, que é o DA, e improvável, quando o quadro não tem nada a ver com Alzheimer. Pronto, é um quadro agudo. A ressonância mostrou um tumor, mostrou um grande AVC, uma hipertensão craniana, o paciente realmente teve diagnóstico de hipotireoidismo, de hipoavitaminose de B12. O paciente tem um quadro totalmente não compatível com demência senil tipo Alzheimer. A DA possível é a DA, que pode ser, viu? Pode ser demência de Alzheimer, mas está muito parecido, está progressivo, está insidioso, alterou a cognição, está com alteração da funcionalidade. Eu afastei causas secundárias, mas, Romerito, eu vi um hipotireoidismo discreto. Vamos corrigir. A DA provável, aquela que tem cara, cheiro e focinho de DA. Progressiva, insidiosa, compromete a funcionalidade, foi afastado de causas secundárias, tem uma evolução típica, começando em hipocampo, repetitivo, memória recente alterada, alguns anos depois indo para a região temporoparietal, alterando o planejamento, localização temporoespacial, depois foi para a frontal, alterando o comportamento, depois ficou global, comprometendo todas as funções cognitivas. Então, é o DA provável. DA definitivo é só pós-mortem. Ninguém vai fazer uma biópsia para ver emaranhado neurofibrilar no cérebro de um paciente vivo, né? Próximo. Então, quando a gente fala em prevalência e incidência, a demência mais comum no mundo é a demência mista, Alzheimer mais doença cerebrovascular. Lembremos que o paciente não é um capítulo de um livro, ele é um livro inteiro. Como eu falei na aula passada a vocês, é interessantíssimo perceber que no Brasil é uma ascensão contínua os demenciados.
Na Europa está reduzindo. Por quê? Porque as causas secundárias, campeão de audiência, o segundo, né, que é a demência vascular, eles estão rigorosamente combatendo má alimentação, favorecendo atividade física, atividades intelectuais, proteções secundárias e terciárias, e até mesmo primárias para doença cerebrovascular, e estão diagnosticando muito precoce a DA. Então, isso favorece, né? Já no Brasil é uma ascensão, porque cada vez mais se tem AVC. Hoje eu atendi 4 demências vasculares. Então, em primeiro lugar, isolado é a demência de Alzheimer, segundo vascular, terceiro, demência de Levy. No global, a demência, né? A demência senil tipo Alzheimer mais vascular, que é a mista, é mais comum. Próximo, Romerito. É muito mais comum demências, como a gente já falou, quanto mais idade eu tiver, mais risco eu tenho de ter demência de Alzheimer, né? É muito típica nesse cérebro, nessa reserva neurológica depletada. Próximo. É interessantíssimo esse gráfico, né? Romerito, tu pode ler para a gente os fatores de riscos? Acho que o Romerito não me ouviu. Então, eu vou ler para ele. Então, fatores de risco, pense muito em os mesmos fatores cardiovasculares, né? Então, quando a gente pensa em diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, má alimentação, sedentarismo, tudo isso favorece demência, né? Interessante, nas entrelinhas, a baixa escolaridade, em modo especial nos países subdesenvolvidos, que é onde acontece a baixa escolaridade, a má qualidade da escola, né? Hoje em dia a gente resiste se é escola pública ou privada, isso faz a diferença. Lembrando que os pacientes com demência, né, a maioria tem uma tendência genética, né? Então a gente precisa também ver as alterações genéticas. Fator de proteção são os fatores protetores cardiovasculares, alta escolaridade, então isso o neuroprotege. Próximo. Aí o Romerito me pergunta, professora, minha mãe tem demência de Alzheimer. O que é que eu posso fazer para não ter? Se a mãe de Romerito tem menos de 60 anos, o risco para ele é maior. Então eu digo a Romerito, você tem a tendência genética de ter, certo? Menos de 60 anos é muito alto risco. Quando é maior de 60 a 70 anos, é 3,5 vezes maior comparado com a população normal. E é interessante, Romerito, entender que você nasceu, por exemplo, com a farinha para fazer um bolo, ou seja, com a base favorável à demência, mas não se faz bolo só com farinha. Então, os outros ingredientes para uma demência são captados no ambiente. Então, você se proteger contra doenças cardiovasculares, você exercer o perdão, provocar atividade física, ter uma religião porque é neuroprotetora, né? Controle de peso, atividades intelectuais, outras fora a medicina, isso te neuroprotege. Próximo, Romerito. Então, quando a gente fala de DA provável, que é o que a gente mais vê, DA provável, DA possível, é interessante que o local que a gente mais pode, o mais longe que na clínica a gente pode chegar é a DA provável. Hoje em dia se discute muito exames de sangue que possam dizer se você tem Alzheimer, e exames de líquido, mas nunca esqueçam o que Antônio falou. Eu posso ter as lesões e não ter doença, né? Então, cuidado para não dar sentença de morte para ninguém. Quando isso for manipulável, quando eu conseguir fazer algo pela pessoa que está assintomática com alteração, aí eu revelo. Próximo. Então, aqui é um pouco falando da localização da proteína beta-amiloide, ela sendo fragmentada pela alfa-secretase, e mostrando quando ela é anomalamente degradada pela gama e beta-secretase, ela se transformando nos emaranhados neurofibrilares, naquele acúmulo que é classificado na anatomia patológica como critérios de Braak. Próximo. Então, quando a gente fala de sinapse, hoje em dia, a gente não consegue, infelizmente, trabalhar em cima dos emaranhados neurofibrilares.
nem na apoptose da beta-amiloide, da célula relacionada à beta-amiloide, nem na alfa-secretase, nem na gama-secretase, nem na beta-secretase. Nós não conseguimos desfazer o emaranhado neurofibrilar, nós não conseguimos fazer novas conexões, né, de via medicamentosa, não conseguimos ainda trabalhar na taupatia, no sentido de evitar que essas esferas se aglutinem, né, adesivem-se, né, pela fosforilação da proteína tal. Resumindo, nós não trabalhamos nada disso, e o Paperline para 2025 mostrou que não tem nenhum trabalho com perspectivas para melhorias, infelizmente. Quando a gente olha para essa foto, a gente lembra de onde é que está agindo, né, as medicações atuais. Os remédios hoje, que a gente usa na fase 1, 2 e 3 na demência de Alzheimer, são os anticolinesterásicos, que são as medicações que agem na acetilcolinesterase, isto é, que agem na enzima, impedindo que a enzima fragmente, quebre, inative a acetilcolina. Resumindo, fazendo com que a acetilcolina fique mais tempo na sinapse. E assim como o geocondutor, facilitando o circuito elétrico disseminado de um neurônio para outro. Certo? Próximo, Rumerito. Antônio, que claro, Antônio? Sim, professora. É que eu só estou vendo Antônio e Rumerito. Me perdoe, Antônio está lhe aperreando tanto, viu? Nem se preocupe. Então, aqui, Antônio, a APP significa proteína de trás para frente, proteína precursora do amiloide, certo? A APP é a beta-amiloide. Então, por que diz que é proteína precursora do amiloide? Porque é a proteína integral, a APP, quando ela fragmenta, é a beta-amiloide. Então, a alfa-secretase, ela vai bem no meio, ó, e quebra, formando esses isômeros. Próximo, Rumerito. Então, aqui são os códigos, né, os cromossomas com os códigos genéticos, mostrando que os pacientes com doença de Alzheimer têm uma alteração genética, favorecendo até os descendentes, mas eles podem ser o caso único. De modo especial, eles podem ser esporádicos quando eles são casos a partir dos 80 anos, né? Então, a gente pensa mais em doença isolada do que uma doença com uma forte carga genética. Próximo. Professora? Oi, Antônio. Eu vi alguma coisa com relação ao DNA mitocondrial. Isso aí já foi comprovado ou é mentira? É porque a mitocôndria, ela é o único fragmento fora o núcleo que tem DNA, né? Então, acredita-se que esse código alterado, né, esse comando para a alfa-secretase não funcionar, para a proteína fosforilar, vem do DNA, não do DNA do núcleo, mas do DNA mitocondrial. Isso é uma suspeita. Ah, certo. Tá bom. Obrigado. Viu? Nada, meu querido. Então, essas fotos que vocês estão vendo são fotos de lâmina, de cérebros de pacientes que faleceram. Quando você vê esses fragmentozinhos marrons, né, são os emaranhados neurofibrilares, como eles saem, certo? Pode passar, Rumerito. Aqui é a classificação de BRAC da anatomia patológica. Então, poucas lesões, a gente faz um desenho paralelo, poucas lesões é BRAC 1, moderada, BRAC 2, BRAC 3, próximo. Então, o cérebro, a doença de Alzheimer, vocês estão vendo, é que eu estou sem setinha, parece um estômago pequenininho, na parte mais inferior do cérebro, em roxo. Essa é a região de hipocampo, parahipocampo, mesial temporal. A doença senil tipo Alzheimer começa aí, gente. Certo? Ó, começa a tentar aumentar aqui. Ó, vocês estão vendo onde tem o nome hipocampal, parahipocampal. Estão vendo? A doença de Alzheimer começa aí. Oh, muito obrigada, Rumerito. Começa aí. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Ela sobe e vai para a região, ó, de tálamo, a região temporoparietal. Depois, ó, no giro do símbolo,
e depois ela vai para a região frontal. Quando ela está no hipocampo e para hipocampo, pessoal, que querendo cair. Quando vai para hipocampo e para hipocampo, o que é que acontece? A memória recente é prejudicada, né? Repetitiva, contando as mesmas histórias, esquecendo nomes, esquecendo eventos recentes, esquecendo o que comeu. Quando vai para a região temporoparietal, é a área de localização temporoespacial, de planejamento. E quando vai para a região frontal, isso na demência de Alzheimer leva em torno de 5 a 8 anos. Quando vai para a região frontal, é o comportamento que se altera, fica frontalizado. E depois global. Pode passar, Romerito. Quando a gente fala em demência de Alzheimer, o tratamento, né, primeiramente a gente falou do diagnóstico na aula passada. Como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico, ele... Quando a gente fala no diagnóstico, a gente fala do diagnóstico eminentemente clínico, certo? Que é o diagnóstico feito pela anamnese bem feita, lembrando da história de infância, adolescência e juventude, para saber se estamos diante de uma doença psiquiátrica que não foi tratada e está com a demência secundária, um distúrbio maltratado. Então, eu conheço na história familiar e na história de vida se teve reserva neurológica ou não, se o paciente teve algum dano, alguma doença de risco, uso crônico de benzodiazepínico, né, que favorece demência. Então, fiz a anamnese, exame físico, fiz as avaliações que a gente aprendeu na aula passada, que a gente vai treinar na prática, nos ambulatórios. A gente viu a ressonância de um típico Alzheimer sem AVC, sem hipertensão craniana, sem tumores, talvez encontre uma atrofia discreta de hipocampo, né, de parahipocampo, região mesial temporal, B12 normal, sem uremia, sem encefalopatia hepática, sem B12 alterado, certo? Então, o que é que acontece? Os exames de neurocífilis negativo, VDRL, FKDS, HIV negativo, resumindo, nada justifica minha alteração cognitiva. Depressão foi afastada, né? Então, o que isso acontece? Quando isso acontece, a gente vai começar a tratar. Anticolinesterase, fase 1, CDR1, paciente que está só repetitivo, é a fase 1. Ele consegue fazer muita coisa sozinho ainda. Podemos iniciar a rivastigmina, que é adesivo, temos xarope e temos comprimidos. O governo fornece todos eles com prescrição de geriatra, psiquiatra ou neuro. A dose inicial é 1,5 de 12 em 12, né? A gente faz 4 semanas, depois faz 3 de 12 em 12, 4 semanas. Depois, 4,5 de 12 em 12. É quando eu faço 3 de 12 em 12 que começa a terapia a acontecer. Depois 4,5 de 12 em 12 até chegar à dose ótima, que é 6 de 12 em 12. Efeitos colaterais campeões de audiência, né? Quais são eles? Náusea e vômito. Então, todos eles, o mais comum é náusea e vômito. Pode acontecer em alguns pacientes mais frágeis, uma sonolência. Sempre dado à noite, quando é único, né? À noite, um comprimido e o outro logo de manhã, porque ele é 12 em 12. Se o paciente é muito frágil, começa com a metade da dose recomendada no início. E quando é muito, muito frágil e não consegue engolir, começamos o adesivo, que a gente vai ver na aula prática. Adesivos PET de 5, 10 e 15. Existem alguns estudos atuais para a gente fazer doses maiores de rivastigmina, mas nada comprovado de benefícios, certo? Lembrando que a depuração é hepática, precisamos evitar em hepatopatas, e é uma medicação que eu uso pouco. Eu uso mais as medicações que são dose única, para facilitar para a família. Ou a rivastigmina adesivo. Próximo. Já falei da forma, né, o comprimido, o adesivo. Donepezila.
Da escola que eu vim, é o que eu mais uso, que pode ser o Donila, pode ser o EPES. A dose dele é única, noturna, sempre noturna. Começamos com 5 miligramas, 4 semanas, aumentando para 10 a dose ótima. Lembrando que paciente muito frágil, começo com a metade. Normalmente eu uso um Meclin ou Vonal toda noite, para que nos primeiros dias não tenha náusea e vômito, certo? Próximo. A donepezila é eficaz, os estudos mostraram que a eficácia não é cura, mas é controle da doença. Então, alguns sinais e sintomas que eu viveria esse ano, eu vou viver daqui a 4 anos. É como se fosse um cavalo bravo, que no início eu já ponho uma cela e controlo. Eu sempre digo à família, apesar do remédio, seu familiar vai piorar, certo? Mas sem ele vai correr na piora. Próximo. A galantamina, quando eu era estudante, era feito de 12 em 12 horas. Mas hoje a gente faz dose única noturna, certo? A bula recomenda usar de manhã. Normalmente eu uso à noite porque ele pode dar uma sonolência. Temos galantamina de liberação lenta, né? De 8 miligramas, depois de 4 semanas aumentando para 16, depois para 24. Tá certo? Próximo. A memantina, a gente começa na fase 2 da doença, chamada CDR2. A memantina é um antagonista do NMDA, que é N-metil-D-aspartato. Ninguém sabe por que, Antônio, para variar, ou a bomba de influxo de cálcio lá na célula começa a puxar muita substância para o interior cálcio, e acontece morte celular de neurônio, nessa fase 2. Então, a memantina vai evitar que esse processo continue muito intenso. Próximo. Oi, Antônio. Seu celular vibrou e aí não deu para entender a explicação. Tá, Joia. É porque eu até pedi uma dúvida com vocês. Eu não sei desligar o WhatsApp quando eu estou dando aula, vocês sabem? Se a senhora botar no não perturbe, ele não vai ficar vibrando, não. Deixa eu ver aqui, não perturbe. Onde é que tem não perturbe, Antônio? Tu sabe, Antônio, não tem não perturbe. Qual é o modelo do celular da senhora? O meu é da Samsung. Eita, aí eu não sei não. Deixa eu ver, não perturbe. Ah, não perturbar, achei, Antônio. Antônio está muito sabido. Próximo. Mas a senhora pode repetir a explicação? Explico. A memantina é uma medicação que a gente utiliza. Eu vou mostrar isso para vocês no ambulatório. A gente utiliza na fase CDR2, quando o paciente começa a ficar mais com alterações de comportamento, né? Já aí na fase 2, mais comprometido. Ninguém sabe dizer também, Antônio, alguns pacientes, eles começam a ter um aceleramento da morte celular programada, neurológica, né, do neurônio. Começa as bombas de fluxo de cálcio e glutamato, começam a trabalhar de maneira anárquica, viabilizando uma morte celular acelerada. Então, a memantina é um antagonista NMDA, N-metil-D-aspartato. Então, ela impede, resumindo, desacelera essa perda neuronal. Entendeu, Antônio? Perfeito, professora, obrigado. Todas essas medicações que eu estou falando são feitas em folhinhas de controle especial, que são essas, vocês estão conseguindo ver? De controle especial, certo? Certo. Próximo. Então, quando a gente suspeita de demência, né? A gente tem que sempre pensar em diagnóstico diferencial. Eu sempre digo que diante de um caso clínico, a primeira coisa que você faz primeiramente, é uma síndrome demencial, né? Conjunto de sinais e sintomas que indicaram, que apontaram para alteração cognitiva, certo? Segundo, eu tenho que pensar na etiologia. E nessa pensar da etiologia, eu tenho que pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, a gente sempre tem que pensar em depressão, afastar causas secundárias,
e, de modo especial, o comprometimento cognitivo leve, que é uma alteração cognitiva fixa, que a gente sabe que é real, que a anamnese apontou, que os testes de rastreios apontaram, mas que, na prática, o paciente não alterou nada no sentido de função. Ele continua funcionalmente bem. Ele consegue fazer tudo, né? Então, é um comprometimento cognitivo leve, que pode ser minéstico, afetando memória, ou não minéstico, não favorecendo memória, não afetando memória. Aí, Antônio, se eu tenho, Manuela, uma queixa de memória, você fez os meus testes e confirmou, mas eu consigo fazer tudo o que eu fazia, eu tenho um comprometimento cognitivo leve e minéstico. Nisso, eu tenho 2,5 vezes mais chance cumulativa anual de evoluir para uma demência. Por exemplo, 2021, risco de evoluir de 2,5. 2022, de 5. 2023, de 7,5, e assim por diante. Já Antônio tem um comprometimento cognitivo não minéstico, ou seja, ele não está alterando tanto a memória, ele está desaprendendo o nome das coisas. Ele está perdendo a capacidade de nomear as coisas, então é não minéstico. Então, o risco de evoluir para demência de Alzheimer é menor do que o do minéstico. Próximo. Então, eu trouxe algumas imagens, alguns casos clínicos, para vocês verem quando não pensar em demência de Alzheimer, tá certo? Quando um AVC de crânio, quando um paciente com história de queda, história de traumatismo craniano, idoso, se bater a cabeça agora, por até 3 meses pode sangrar. Então, AVC de crânio, vocês estão vendo aí um hematoma subdural? Então, isso pode trazer um comprometimento cognitivo que não é demência de Alzheimer. Próximo. Aqui é um meningioma frontal que alterou o comportamento. A gente sempre pensa em demência porque é uma doença psiquiátrica, com alteração de comportamento. Depois dos 60 anos é raro, né? Então, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar, agudamente, vou pensar em tumores. Isso aqui é um meningioma clássico. Próximo. Aqui é uma ressonância, não ficou muito boa não, essa ressonância, mas ao redor desse branco, né, tem um cinza mais escurinho, que é a microangiopatia, né, uma microangiopatia significativa que pode até simular uma demência de Alzheimer, mas seria uma demência vascular de pequenos vasos. Próximo. Então, quando a gente fala em demência de Alzheimer, a gente fala num paciente que começa a esquecer e apagar quem ela é, quem ela foi. E nunca esqueça que é a maior referência de quem você é, quem você foi. Eu não posso exigir atividades e desempenhos que você nunca fez e não tem capacidade de fazer. Quando a gente começa a pensar em tratar uma paciente com síndrome demencial de qualquer etiologia, como essa semana a gente atendeu com 41 anos, são pessoas, né, que vêm até você com a biografia formada. São pessoas que vêm com famílias que também adoeceram, né? Então, se propõe não somente a cuidar delas, se propõe também a cuidar de toda a família. Se propõe a fazer cuidado terapêutico que vai ter fim e se propõe a fazer no diagnóstico da doença que ameaça a vida, se propõe a fazer um cuidado paliativo de qualidade. É esse ir acompanhando e tirando danos. Lembrando que muitas vezes a nossa regra não é só seguir regras, é seguir o bom senso. Muitas vezes cuidar de memória é ter atitudes off-label. Paciente que estava esquecendo, que não se dá com nenhuma medicação, que já foi testada tudo, eu fazendo um adesivo a cada 5 dias. Isso é off-label, isso não tem escrito. Mas fiz porque a família precisava de uma tentativa, a paciente estabilizou mais, mas não tolerou diariamente. Então, ficou a cada 5 dias, né? Tem muitos pacientes aqui do HU que simplesmente têm demência e não usam remédio porque não toleram ou porque não tem como comprar e ninguém ia no CDMEX. Então, avalie cada caso, né? Ter síndrome demencial não é um pacote, não é uma sacola. São personalizados, certo? Próximo. Então, muitas vezes, como o paciente de Alzheimer, que vocês viram naquela foto, é um olhar distante, é um olhar perdido.
Mas nunca esqueça, com o familiar, com esse olhar, ou com o paciente, muitas vezes ele vai esquecer de você, mas você não pode esquecer dele. Então, a dignidade tem que ser resgatada em todos os momentos dessa evolução. Próximo. Então, estar junto não somente do paciente, mas estar junto da família e ir, de modo especial, acompanhando cada passo, sendo muito claro, entender que o diagnóstico de demência não é dado numa primeira consulta, não é uma fatia de bolo, é um bolo inteiro. Então, é muito interessante você acompanhar a evolução. Quantos pacientes meus, doutora Glória, que eu acompanho, que eu botei ela pelo avesso e diagnostiquei demência vascular, né? E descobri um ronco, que ela começou a fazer o tratamento do ronco e reverteu o quadro demencial. Eu desmamei anticolinesterase. Ela tem realmente um substrato para demência vascular, ela tem um FASECAS 3, que é um cérebro bombardeado de micro-AVC, mas a alteração comprometida clínica dela era fruto de um ronco, né, de uma apneia do sono. Então, ela fez um minimento de 23 e com a polissonografia, com o CPAP, ela foi para minimento de 30. Doutora Glória voltou a trabalhar. Dona Socorro, mãe de médica, muitas vezes acompanhei diagnóstico de Alzheimer fixo, mas com 2, 3 anos de doença de Alzheimer começou a ter alterações motoras, parkinsonismo, alucinações vívidas, alucinações mesmo atenta, foi classificada como Lewy recentemente. Então, é o acompanhamento de perto, é o esclarecimento, é o estudo contínuo, porque muitas dúvidas surgem. Vacinas contra a demência, novas medicações, vamos colher no sangue para dar diagnóstico. Então, é importante sempre estar se atualizando. Próximo. Uma coisa que eu sempre falo, né? É muito importante a gente continuar firme, discutindo, estudando e vendo sempre as novidades que podem acontecer. Desculpe ter dado a pausa, que eu estava falando com minha irmã que chegou aqui no ambulatório. Então, falando para vocês que muitas dúvidas podem surgir, né? E eu estou acessível a vocês, estou à disposição. E lembrando que existem algumas novas discussões na atualidade. O Papo Online de 2000 para 2025, com novas drogas, uma projeção daqui para 2050. Temos as discussões em cannabis, fazer ou não fazer cannabis no paciente com demência de Alzheimer, resumindo, não fazer, né? Então, as outras demências, demência de Lewy, demência de Huntington, encefalopatias límbicas, encefalopatias autoimunes, encefalopatias de Hashimoto, né? Então, as demências da afasia progressiva primária, a PSP, né? A paralisia supranuclear progressiva, a córtico basal, nossa, quanta demência, não existe só Alzheimer. Então, nos ambulatórios a gente vai discutir individualmente, no momento a gente está discutindo com os internos estudantes a demência de Lewy, né? E o que vocês estiverem precisando, eu estou à disposição de vocês. Alguma dúvida? Obrigado, professora. Entendeu direitinho, Antônio? Sim, tudo em ordem. Alguma dúvida, gente? Que antes de terminar, eu queria tirar umas dúvidas com vocês. Eu vou pedir para Antônia, que somos um grande grupo de estudo, explica para mim o que você entendeu sobre proteína tau e beta-amiloide. Entendi que tem uma falha na degradação que faz com que a clivagem, digamos assim, né, da beta-amiloide fique de diferentes tamanhos, e isso vai acumulando, e o que é ruim, né? Isso. A proteína tal, a enzima dela fica espiralada e fica acumulando também. Deixa eu só fazer uma correção. A proteína tal, ela é uma proteína que é uma esfera.
quando ela se junta com outras para formar uma espiral, um tubo em espiral, para que a substância de maneira individual percorra esse tubo. Isso é a normalidade, certo? Quando ela não forma esse tubo, quando as esferas se juntam formando uma esfera maior, elas se grudam, elas ficam fosforiladas, aí elas perdem função, porque o canal espiralado deixa de existir e a substância de maneira individual deixa de passar. Fica toda misturada, entendeu, Antônio? Eu tinha entendido o contrário. Viu? Então, o espiral é normal, certo? O espiral é normal. Outra coisa interessante para lhe dizer em relação à beta-amiloide, só lembrar que ela é uma proteína natural do organismo, certo? Natural. E ela fica na estrutura, no arcabouço, no citoesqueleto da célula. Então, o que é que acontece? Ela termina sendo clivada pela alfa-secretase de maneira certa, formando dois isômeros e diluindo no líquido. Quando não é fragmentada no local certo, aí sim a beta-amiloide beta-secretase ou alfa-secretase, quando é fragmentada de tamanho diferente, aí fica não diluível, insolúvel, formando aqueles bolsões de lixo, entendeu, Antônio? Sim, sim. Tá certo? Agora eu vou falar com o Matheus. Matheus, quando o Antônio falou dessas drogas, né, desse mecanismo primário da demência de Alzheimer, hoje o tratamento contempla ou não contempla essa área? Matheus está aí? Matheus? Acho que não contempla não, professor. Acho que a senhora falou que não contempla, né, professora? Exatamente, não contempla, vocês estão certíssimos. Não contempla, porque são anticolinesterásicos e eles vão fazer só que a acetilcolina fique mais tempo na sinapse, como fosse um geocondutor. Aí eu pergunto a Paulinho, quando eu falo de remédios, tu lembra de algum? Eita, professora, tem a rivastigmina, eu acho. Certo, a rivastigmina. Aí os outros eu não vou lembrar não, professora. Donepezila, eu acho, né, professora? Tem um com M. Donepezila. E o Não é só pra gente treinar, gente. Galantamina, isso mesmo. Galantamina. Paulinho, tu lembra quantas vezes eu passo a rivastigmina? Não lembro, acho que faz uma vez à noite, vai aumentando, né? De 4 em 4 semanas. De 12 em 12 horas, né? Então, muito bem, de 4 em 4 semanas, mas é 12 em 12 horas. 12 em 12, Certo? Isso aqui não é para arengar com vocês, não, é aperrear vocês, não. É só para a gente ir estudando, tá bom? Tranquilo, professor. Professor, uma dúvida. Oi, Romerito. A senhora disse que na rivastigmina a dose inicial é de 1,5, só que em alguns casos, a gente faz até menos. Faz até menos do que 1,5, né? Isso mesmo. Tem paciente que a gente faz menos porque ele é muito frágil, sabe? Aí eu termino fazendo menos. Aí eu pergunto para Ana. Ana, existe demência de Alzheimer aguda? Não existe não, professora. Ela um processo, é progressivo o processo do Alzheimer. Entendi. Progressivo, e o que é que compromete a demência de Alzheimer? Quais são as áreas da cognição? Hipocampo e tálamo. Isso, então altera o hipocampo e é memória. Não esquece disso não, Aninha, é memória. Então, por exemplo, a demência de Alzheimer começa alterando memória, a Lewy começa alterando atenção,
A afasia progressiva primária começa alterando fala, com anomia, com afasia de expressão, entendeu? Quando eu falo de Lewy, é a praxia, é a habilidade motora, você entendeu? Por isso que é importante eu dizer, olha, não existe demência de Alzheimer sem começar alterando memória, certo? Existe um tipo raro de Alzheimer que compromete no início logo a fala, né? Que a gente chama de Alzheimer com afasia, né? Mas é muito raro, certo? Thales, tu que chegasse aí. Qual é um diagnóstico diferencial que eu tenho que pensar em demência de Alzheimer? Thales está aí? Voltei, professora, caiu a ligação. Gabi? Quais são os exames, Arielle, que tu pediria para o quadro? Para fazer afastar outras causas? Professora, eu realmente não sei, viu? Estou em dúvida. Quais seriam os exames de sangue, pensando nos diagnósticos diferenciais? Então, você pensa assim nos exames de sangue. O que pode isso? TSH e T4 livre. Neurocífilis, eu peço VDRL e FTABS. Em menos de 60 anos, ou pacientes de risco, HIV. Né? Vitamina B12, eu peço, porque a vitamina B12 baixa simula demência. Ressonância, eu peço a ressonância. Se tiver marca-passo, eu peço tomografia. Mas para ver o cérebro melhor, para ver doença vascular, tumores, hipertensão, ressonância. Para pacientes com menos de 60 anos, eu ainda acrescento o líquido para investigar as encefalites. Eu acrescento o eletroencefalo, certo? E dependendo do caso, a gente faz outros exames mais específicos, como o PET scan. Entendeu, Aninha? Entendi, professora. Eu acho que foi a Arielle, não foi que eu falei, Aninha? Foi a Arielle também, porque eu tinha Foi. e voltei. Mas eu entendi. Eu também entendi, professora. Então, só resumindo a aula, a demência de Alzheimer não tem cura no momento. É a demência mais comum no mundo, correspondendo a 60% de todas as demências. É uma demência primária que nasce por uma desordem global, de modo especial com beta-amiloide e proteína tal, que não é tratado no momento. É algo progressivo, insidioso, que altera a memória, mais outro item da cognição. O diagnóstico é clínico. Os exames de laboratório são feitos para afastar outras causas. Eu tendo o risco de demência, né, que pode começar a ter as alterações neuropatológicas 20 anos antes da manifestação, eu preciso ter uma religião que é neuroprotetora, atividade física, boa alimentação, o exercício do perdão e também esses controles de doença cardiovascular. Quando o tchan da questão é você realmente descobrir cedo a demência, para poder assim diagnosticar cedo e diagnosticando cedo começar o tratamento cedo. Alguma dúvida? Acho que não, professora. Agora é só estudar mesmo. Ai, joia. No drive que eu mandei para a Gabi tem tudo, viu? E depois eu vou mandar o vídeo para vocês. Fiquem com Deus até a próxima aula. A próxima aula são as fragilidades, viu? Boa Obrigada, noite, professora. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, Romerito.